Muito bem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho, o Equilíbrio. Vamos agora fazer a nossa oração da abertura dos trabalhos do Evangelho. Respirem fundo, relaxem, limpem suas mentes, retirando todo resquício de preocupações que vocês passaram durante todo o dia. Respirem fundo, concentrem-se na luz, uma luz maravilhosa que está sendo derramada agora na mente, no corpo de todos nós. Vamos agora nos conectar com a espiritualidade. Pai amado, Pai querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Gratidão por todos os ensinamentos que nos serão trazidos. Que possamos a cada dia, de acordo com tudo que estamos aprendendo, colocar em prática e ancorarmos, Senhor, a luz, o amor e o poder do nosso Pai aqui na Terra. Que possamos ver, Senhor, o reino do nosso Pai se manifestar nas nossas vidas, no nosso interior, na nossa forma de pensar, no controle das emoções, das nossas inclinações. Pai amado, gratidão por essa oportunidade única de estarmos aqui. Nos abençoe nessa caminhada, abençoe esse evangelho de hoje, para que tudo ocorra conforme sua vontade. Agradecemos a participação da equipe do Dr. Fritz, da equipe de todas as egrégoras aqui presentes hoje, com muita luz, muita paz e muito amor. E agradecemos também a presença de todas as entidades, das queridas almas que irão reencarnar e já estão se preparando, para que tudo ocorra como os planos do Pai desejam. Nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Aceita, Senhor, a nossa humilde presença, para que possamos todos interagir, encarnados e desencarnados. Assim seja. Tudo bem, seja bem-vinda, Vilma, Andréia. Então agora vamos ouvir o Lisandro, com a sua música abençoada. Ouve o violão, certo? Bom, hoje eu acho que vem bem a calhar com o tema, né, aqui. Uma música que eu fiz, musiquei uma oração, né, São Gabriel. Eu acho que tem mais ou menos a ver aqui, ou tudo a ver. E eu vou seguir aqui a minha intuição e espero que todo mundo goste. E é com muita honra, muito amor que eu canto.
Voz anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abre os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões de apego, de graças emanadas do coração amado e do Senhor, do Senhor. Nós pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que compreendendo as palavras do Pai e suas inspirações, saibamos compreender, cumprindo docilmente aquilo que Ele quer de nós. Fazei com que estejamos sempre disponíveis e vigilantes. E o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo, mas atentos ao seu chamado. Ó poderoso Pai Gabriel, a vossa paixão, a Virgem Maria, Mãezinha de Nazaré, trouxe ao mundo que estava mergulhado em trevas. Gratidão, Lisandro. Gratidão também pela oportunidade. Vamos agora pegar nossas águas. Boa noite. Meu nome é Eliseu. Trabalho com o Dr. Fritz. Pertenço à equipe. E estou aqui hoje em nome da equipe para abençoar e transformar suas águas e a nossa água em água da vida. Porém, antes, quero mais uma vez vos falar. Aprendam a perceber a energia de tudo que você usa para colocar dentro do seu organismo. Seja a água, seja a alimentação. Comece a perceber a energia, para que vocês possam colocar para dentro do seu organismo apenas aquilo que é necessário para que ele se mantenha. Um alimento, compreenda, que só alimenta se trouxer vida ao seu corpo. Não que nós queiramos
transformar as mentes de vocês para que haja mais seleção nesses alimentos, mas para que vocês possam compreender que o seu corpo é uma máquina e ele precisa do combustível certo para que ele tenha saúde, para que ele possa ter o melhor desempenho. E esse combustível é o alimento. A água também é um alimento. E eu diria para vocês que é o principal alimento do seu corpo. Por muito tempo, se multiplicou a ideia de que a água era apenas um componente fluídico que transportava as vitaminas e tudo que o corpo precisava. Mas nós comprovamos que a água é fundamental para a sobrevivência de todas as células e para o equilíbrio entre os corpos, e não somente para o corpo físico. A água é o elemento da vida primordial. Foi na água que tudo se iniciou. Toda a vida que há foi oriunda da água. A água que trouxe a vida que há nela. Ela trouxe a materialização dessa vida. Desde o germe primordial até os maiores seres. Todos eles dependeram da água. E a água é um alimento. Hoje já se sabe que a água pode te manter vivo se você não tiver alimento algum. Mas, se você estiver sem água, você pode ter todos os alimentos e você não viverá. Compreendam a importância da água. Compreendam a importância deste gesto que vos foi ensinado para que você limpe e prepare a sua água para que ela traga a vida ao seu corpo físico, mental, espiritual e emocional. Só ela tem essa capacidade. Saibam que os alimentos que trazem também a saúde física, mental, espiritual e emocional só trazem essa saúde graças à água que há neles. E isso ocorre com os vegetais, ocorre com as folhas, as verduras, os grãos. Quando você vai ingerir um grão, para que haja vida nele, você tem que reidratá-lo. Porque senão você só vai estar comendo uma massa sem vida. Aprendam a reidratar seus alimentos. Existem muitas formas. Uma das formas, por exemplo,
para reidratar o feijão é fervendo o feijão antes de cozinhar. Ferva o feijão 3 vezes, em 3 águas diferentes. Além de estar tirando o componente químico de proteção natural dele e que dá gases, ele vai estar sendo reidratado e revitalizado. Além de que, quando você for cozinhar, ele já vai estar muito mais macio e cozinhará bem mais rapidamente. E isso ocorre com todos os grãos. Quando vocês forem comer castanhas, coloquem na água da vida, ponham na geladeira e comam só no outro dia. A castanha irá estar revitalizada. Você observará que até o tamanho da castanha aumentará, pois ela vai se reidratar de vida. E aí é só escorrer a água e comer gradativamente, guardando-a na geladeira. Sejam inteligentes. Vai chegar um momento que esses conhecimentos vão ser muito importantes para vocês, para todos do planeta. E agora vamos fazer como Maria ensinou. Pegue sua água, traga para o seu cardíaco. Sinta sua água. Nesse momento você sente um vazio profundo. Não sente energia alguma. É assim que está a sua água. Se você pegar as sementes, as castanhas que você ingere e fizer o mesmo, você sentirá a falta da vida nesse alimento. E agora vamos fazer o processo. Olhem para a água com a importância que ela tem para você. Ela vai te trazer vida, saúde, paz e amor. Vamos lá? Respirem fundo, estendam suas mãos e visualizem, acreditem ou imaginem uma linda nuvem azul turquesa, como a do céu desse entardecer, se formando acima do recipiente da sua água. E essa nuvem começa a se desmanchar em gotículas azul turquesa e vão caindo suavemente sobre a sua água, transformando-a do início ao fim do recipiente em uma linda água azul. Este azul turquesa está limpando a água, retirando toda a energia deletéria. Ela é densa, escura e sai através do recipiente, caindo ao chão, voltando para a Chan. E agora, você imagina, acredite ou crie esta nuvem que agora se transforma em uma nuvem dourada resplandecente, como o sol. E ela emana esse dourado para todos os lados. E agora ela começa a se desvanecer como uma chuva dourada que brilha e vai caindo sobre sua água, transformando-a gradativamente em uma água dourada.
limpando, transformando, do começo ao fim do recipiente. Agora você tem uma água dourada, cheia de vida. Esta água é inteligente, é obediente. E ela está aí para trazer a cura, o restabelecimento, a regeneração a todos os seus corpos. Deem a ordem à sua água. Vamos trazê-la para o nosso cardíaco, para sentir agora a sua transformação. E vejam, ela trocando a energia com o cardíaco, inundando o seu cardíaco também com a luz dourada que há nela, e trazendo a ressonância da vida, limpando e equilibrando o seu cardíaco na mesma frequência. Sintam esse alívio, essa sensação refrescante que essa água mostra para você, a sua transformação em água da vida. Água, querida água, peçam agora o que você deseja dessa água. Qual corpo precisa ser curado? Ou serão todos os corpos? Eu peço, querida água, que cure todos os corpos da médium. Abençoe, traga paz, prosperidade, felicidade, saúde, equilíbrio em todos os chakras, ressonância e harmonia, conexão com o Pai. Que assim seja. Vamos brindar. Maravilhosa água. Gratidão. Gratidão, meus amores, por terem aceitado essa transformação na vida de vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito bom. Eliseu foi a primeira vez, né, que veio. Então agora, gente, vamos ouvir a leitura, capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24. Quem vai fazer a leitura hoje é o Lisandro. Vamos lá. Instruções dos Espíritos. Limite da encarnação. Então, 24. O item 24. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba elevado. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito.
Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o diga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos de todo, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. É isso, agora com a espiritualidade, amigo. Gratidão. Boa noite. Gratidão a todos por estarem aqui. Helena Blavatsky, mais uma vez. Eu espero também vir muitas vezes. Tema muito interessante o de hoje. Porque muitas pessoas não compreendem porque a espiritualidade os orienta a aprender a desapegar. Muitas pessoas se apegam aos seus corpos e a toda a vida no planeta, a tudo que possuem, e se esquecem que nada do que se materializa aqui pertence ao ser, a não ser a sua essência divina. Eu gostaria de vos explicar que essa necessidade de você desapegar, ela começa desde o momento que você nasce. Por isso, há o envelhecimento. Para que você, gradativamente, vá se preparando para o desapego da matéria. A matéria é um recurso, apenas um recurso, que vem para te ajudar a viver melhor no planeta. Mas ele contribui também com a sua evolução. Pois no corpo que você habita, trazem os traços da sua missão de vida neste planeta. E as características apropriadas e que mostram
o seu nível de adiantamento. No planeta Terra, para que haja manifestação do ser na materialidade, é necessário densificar, muitas vezes, a alma, o espírito, para que ele possa reencarnar. E eu posso dar um exemplo para vocês, muito prático e muito importante. O Cristo, Jesus, ele precisou de 3.000 anos para conseguir se densificar o suficiente para reencarnar no planeta Terra na época em que ele reencarnou. Muitos espíritos elevados reencarnaram nesses tempos e todos eles precisaram densificar para que pudessem reencarnar. O processo da evolução acontece de forma parecida, com a diferença que é ao contrário. Conforme o espírito vai evoluindo, seu perispírito vai se tornando mais fluido. E de acordo com o planeta em que o espírito irá reencarnar, ele vai assimilar as propriedades daquele planeta. E é por isso que eu preciso explicar uma coisa para vocês. Todos os planetas possuem vidas. Todos os planetas possuem seres habitando naquele planeta. Só que, por que o ser humano atual procura esses seres nos outros planetas e não os encontra? A Sheri já fez essa explicação uma vez. Por quê? O humano espera ter outros humanos na mesma categoria dos seres humanos aqui da Terra em outros planetas. Impossível. É exatamente por causa dessa característica de densificação que é necessária para cada planeta, que cada espírito, de acordo com o planeta que vai reencarnar, precisa do corpo físico adequado para aquele planeta. Então, digamos assim, vou dar um exemplo. Digamos que você vai reencarnar em Saturno. Não tem como você ter esse corpo de carbono, a base de carbono em Saturno. Lá em Saturno, você terá o seu corpo com uma outra propriedade que tenha a ver com o planeta Saturno. Se você vai reencarnar em Marte, você terá o seu corpo de acordo com o planeta Marte. Se você vai encarnar em Júpiter, você terá o seu corpo de acordo com o planeta Júpiter. E o que acontece? O que vai trazer para você as benesses para que você reencarne em outros planetas? Aí entra a evolução do ser. Conforme você vai aprendendo a desapegar
das coisas materiais, a compreender as coisas do espírito, a buscar os sentimentos, as emoções, a sua própria evolução, e vai expandindo a sua consciência ao ponto de compreender que você é uma centelha divina, que você é a materialização dos projetos de um Deus maior, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Quando você vai compreendendo que o seu irmão é como você, que todos os seres vivos são você mesmo, você vai evoluindo. Porque você muda seu ponto de vista. Você começa a enxergar tudo como realmente é. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui na Terra. Aprendermos essa essência maior do amor. O amor que reina em todos os planetas. Conforme você vai aprendendo todas essas coisas, o primeiro fato que acontece na sua vida é que você não precisa mais da dor para aprender. Então, você começa a aprender pelo amor. É o primeiro passo. O segundo passo, que é exatamente o que toda a espiritualidade tem trazido para todos os seres do planeta. O segundo passo é você se amar. Você compreender que se você quer amar ao seu próximo, você precisa amar a você mesmo. Porque não existe próximo mais próximo do que você. Você é um aglomerado de seres. Você tem 144 corpos. Você tem alma, espírito, perispírito, corpo mental, corpo físico, corpo material, corpo espiritual. Você tem a presença divina em cada célula do seu corpo físico e em cada célula do seu perispírito. Você é a presença divina em espírito. Então não há como você amar se você não se ama. E é por isso que a espiritualidade, todos nós, temos trazido essa mensagem de forma pejorativa, com muita insistência, para que vocês compreendam que tudo que acontece na sua vida, que aconteceu no passado e que vai acontecer daqui para frente, sempre será para a sua evolução. Que vocês são viajantes. Porque, meus queridos, ninguém coloca raiz no planeta em que habita. Nós somos viajantes do universo. Ficamos mais tempo em um planeta quando nós não evoluímos, não aprendemos o que temos que aprender naquele planeta. E foi o que aconteceu com a maioria de nós aqui no planeta Terra.
Por que ficamos presos aqui? Tivemos que ter muitas e muitas encarnações aqui. Porque nós não aprendemos o que era estar no planeta Terra. Não aprendemos a amar, não aprendemos a cuidar, não aprendemos a valorizar, não aprendemos a nos ver como nós realmente somos. E é por isso que estamos todos aqui ainda. Por que eu falo nós estamos? Porque somos um. Se vocês estão aqui reencarnados, passando por todas as vicissitudes, nós, no plano espiritual, estamos igual. A evolução de vocês é a nossa evolução. A nossa evolução é a evolução de vocês. Somos exemplos. Mas vocês são nossos queridos, que precisam crescer também para que todos possamos crescer. Compreendem? E não é somente os mestres ascensionados e os anjos, são todos os seres. Todos os seres estão interligados. Por que que Chan sofre com tudo isso que está acontecendo? Porque ela sente. Ela sente. As pedras, os cristais, tudo que está sendo retirado do solo. Por exemplo, aqui no Brasil, que estão fazendo essa transamazônica, essa rota oceânica, o desmatamento, o excesso de morte em seus animais. Somos um. Tudo interfere em tudo. Então, enquanto você não compreender que você é uma soma, que você tem dentro de você, Chan, pois ela está em cada célula de carbono que compõe o seu corpo, que você tem dentro de você o sangue dos animais inocentes que estão morrendo. Enquanto você não compreende que você precisa amar de tal forma que veja tudo como realmente é e saiba acolher aquele que precisa de você, seja do menor animal ao maior ser, você continua reencarnando na Terra. É hora de despertar, todos nós estamos falando. É hora de você encarar que basta de reencarnar na Terra. Vamos evoluir. Vamos entender essa máxima que o Arcanjo Miguel sempre fala, que nada é tão simples como parece. Vamos compreender isso? Você se olha no espelho e não consegue ver ali a maravilhosa máquina que você é. Um dispositivo de altíssima tecnologia, biotecnologia. O corpo de vocês é um dispositivo tão complexo e tão fascinante. E vocês não têm nem ideia.
E o incrível, nem curiosidade para aprender. Talvez por aí você começasse a se amar mais, se você buscasse um conhecimento de como funciona o seu corpo, de como em cada órgão tem células e cada célula é formada por milhões de átomos e os átomos formados por quantos, e em cada quanto uma divindade. É a partícula de Deus em cada quanto que forma um átomo. Um átomo. Em cada célula, entendam? Milhões de átomos. Em cada átomo, um quanto. Vejam a complexidade disso. Porque hoje os cientistas estão fascinados e cada vez mais maravilhados com todo esse universo que é a física quântica, a energia do quantum, que habita em cada átomo. Porque cada átomo que você tem dentro de você é um ser divino. Quando você evolui, você aprende, você se alimenta da forma correta, você ama a todos esses milhões de seres divinos que há em você. E aí você exala esse amor. E esse amor exalado solta um perfume. É o perfume da evolução. Por isso que quando você se aproxima perto de pessoas com um coração elevado, com uma energia alta astral, você se sente tão feliz que você quer ficar com aquela pessoa, do lado daquela pessoa o tempo todo. Porque esse perfume envolve a todos que estão ao redor, inclusive todos os outros seres, arrebatando todos para a evolução. Essa é a evolução que você precisa fazer nascer dentro de você. A evolução do amor. Isso vai transformar o seu corpo em um corpo mais saudável, mais feliz, mais grato aos tratos que você tem por ele. E vai trazer mais saúde, mais paz, mais felicidade. E você vai poder cumprir com a sua missão aqui. Nem sempre a missão é algo mirabolante que vai impressionar a todos. Não. Pode ser a sua missão apenas ancorar a luz no planeta. Pode ser a sua missão apenas vencer as suas próprias mazelas. Pode ser a sua missão apenas ser feliz a cada dia, ser grato. A gratidão é a ancoragem direta da luz. Você ser grato por tudo que você tem, porque tudo que você tem te foi dado, te foi emprestado. Nada você vai levar quando você partir.
Tudo pertence a Tchan. Inclusive esse maravilhoso corpo. Feito de carne, feito de células vivas, que no instante em que for cortado o fio de conexão entre esse corpo e o espírito, acabou a vida. A liberdade é para todas as células que estão aqui. E aqueles animais que vão ajudar na decomposição desse corpo já estão dentro do corpo. Vocês sabiam disso? Eles já estão dentro do corpo, só aguardando o momento do desligamento para que eles comecem a trabalhar. Por isso que um corpo ele já começa a apodrecer a partir do momento que há o desligamento, e em 3 dias ele já está em plena decomposição, de dentro para fora. Quando é enterrado, aí os outros seres de fora se alimentam dele. Por quê? Porque é o processo de retorno ao planeta. Mas nem todos os planetas precisa haver a morte da unidade. Por quê? Tem planetas que são mais fluidos e a unidade é mais fluida. Então, ela pode tranquilamente viver mais, estar mais saudável, ir para todos os lugares que quiser. Digamos, por exemplo, Arcturus, né? Vamos lembrar do planeta de Shelley, né? Ela é mais evoluída, mais fluídica, tanto que ela tem muita dificuldade de se materializar aqui no planeta. Se ela se materializar, não pode passar de 5 minutos, né? Por quê? Porque aqui é muita densidade para o corpo fluídico dela. Entendem? Então, ela, com esse corpo mais fluídico, vive muito mais tempo, porque não precisa morrer. Vai apenas se alimentando da forma correta, ela ingere o que o corpo dela precisa, que é um dos grandes ensinamentos que nós estamos tentando trazer para vocês. Coma o que o seu corpo precisa, e não aquilo que ele não precisa. Excesso de açúcar, de gordura, de coisas que não precisa. Por que as pessoas estão tendo problema de peso? Porque ingerem coisas que o corpo não precisa. E não tem como ele ficar livre daquilo. E aquilo vai se acumulando dentro dele. As toxinas, né? As coisas ruins vão se acumulando, as gorduras. Porque o seu corpo não precisa disso. Ele não precisa desse açúcar em excesso, ele não precisa de massa em excesso. Ele já tem a massa suficiente dele. Ele não precisa de gorduras, de coisas gordurosas. Ele já tem a gordura suficiente. Então, essa ingestão de alimentos não necessários é que causam o problema nas células, né? Problema no corpo. Então, lá em Arcturus, se ingere uma vez por semana, ou digamos, de 7 em 7 dias, 6 em 6, uma vitamina, que também pode ficar muitos dias sem tomar, porque eles preparam esse líquido tem tudo que precisa para o corpo se manter bem, feliz, saudável, o corpo deles, né? E aí, eles ingerem essa substância que alimenta o corpo. E não precisam mais mastigar, por isso eles têm a boquinha pequena, não tem dentes, não precisa. Né? Então, eles tomam
com um canudinho e ficam bem, porque eles estão comendo aquilo que precisam para o corpo deles. Mas existem muitos outros planetas onde os corpos ainda são mais fluidos do que os dos arcturianos. Dentro da nossa galáxia, ainda tem planetas que não foram descobertos e que são muito mais evoluídos, que não se precisa mais de corpo. Já são o que são. Não precisa mais de perispírito. Né? São como o vento, como os sílfios. Os sílfios são seres evoluídos que habitam aqui no planeta. Eles não possuem a densidade. Para que vocês entendam, basta olhar o exemplo dos próprios animais e de tudo que tem aqui no planeta. Vejam que a carne do boi é diferente da carne do peixe. Que a carne do peixe é diferente da carne do inseto. Vejam que cada animal tem seu tempo no planeta. Um ano do ser humano são 7 dos cachorros. E essa variação é exatamente para mostrar para vocês. Os sílfides, que são os elementais do vento, para quem não sabe, tem o corpo fluido, totalmente fluido, sem densidade. Não diria sem totalmente, com pouquíssimo de densidade. Né? Por isso você ainda sente o vento, sente o ar. E os sílfides entram dentro de vocês. Ele traz o ar. O ar que vocês respiram é a presença dos sílfides em vocês. E eles são muito necessários. Vocês precisam respirar puro. Precisam sair da natureza. A luz do sol é outra densidade. Os elementais, outra densidade. E estão aqui, no planeta. Compreenderam? A água, maravilhosa água, ser primordial da vida. Olha a densidade da água. Fluídica, é isso. Isso aqui é ser fluido. Fluídico. Né? Tem planetas que todos são com essa densidade. A densidade da água. Então, se vocês olharem para a natureza traz a explicação de tudo para vocês. Dentro do seu corpo, existem vários seres. Fora as divindades das células, nos quantos, nós temos o elemental do corpo físico. Esse elemental que habita em você, no seu corpo físico, ele te acompanha desde sempre. Em todos os reinos que você passou, o elemental que te acompanha também passou. Evolui junto com você. Vai chegar um momento da sua evolução que o seu elemental vai se separar de você, ele vai estar junto com você. Então, tem tantos mistérios, tantas belezas, que o ser humano nem supõe, que nunca cessa o aprendizado.
quando se desencarna, que se vem para a erraticidade, erraticidade, para quem não sabe, é quando você deixa de ser alma, porque nós somos alma quando estamos ligados ao corpo. Quando nós passamos para o plano espiritual e o corpo fica e somos desligados do corpo, não somos mais alma, somos espíritos. E ficamos na erraticidade. Na erraticidade, entendam que a materialidade é um pontinho dentro do mundo espiritual. O mundo espiritual é como se fosse um grande aglomerado com muitas cidades, muito movimento. E aí você vai estudar, você vai crescer, você vai evoluir, vai aprender. Se você ainda está conectado com o planeta Terra, você vai ficar aqui nas redondezas, aprendendo, né? Vai para cidades espirituais, vai participar de projetos, vai aprender para a próxima vida. Se você evoluiu o suficiente, não vai mais encarnar aqui, você já é relocado em outro planeta, como espírito ainda. E lá, nesse outro planeta, você vai aprender igual. Vai aprender com aquele novo planeta. Que é isso que vai acontecer e já está acontecendo. Agora, nesse momento, muitas almas que estão reencarnando não vão mais reencarnar no planeta Tchan. Eles vão ser relocados em outros planetas. Então, eles já estão sendo levados para esses outros planetas, para o mundo espiritual dos outros planetas, para aprenderem, para se familiarizarem com aquele novo planeta no qual eles vão reencarnar. Então, tudo acontece sempre para a sua evolução, o tempo todo. Você vai sempre, sempre evoluir, um passo de cada vez. Então, notem que, voltando ao início, tudo depende de você. Nós estamos aqui, a espiritualidade, para ajudar, amparar, trazermos intuições, mas tudo depende de você, querer. É você que tem que dizer o sim para que nós possamos te ajudar. É você que tem que caminhar. Nós podemos ajudá-lo. Não podemos carregá-los. Não podemos andar por vocês. Não podemos influenciá-los. Quem influencia são as forças contrárias. Não é a luz. A luz sugere. Nós sugerimos. Agora, as trevas falam assim, faz assim. Nós falamos assim, achamos melhor você fazer assim. Aprendam a ouvir as nossas vozes e a discernir das vozes das trevas. É o primeiro passo para que você seja mais feliz. A médium, ela sempre fala. É uma coisa que ela ensina há muito tempo. Ela fala assim: a voz do Pai e de todos aqueles mensageiros que são do Pai nunca vão te mandar fazer algo que prejudique a você ou prejudique alguém ou algum ser.
Tenham essa diretriz na vida de vocês, para que vocês possam discernir o que vem do céu e o que não vem. Nós nunca vamos mandar vocês prejudicarem, seja qual for o ser, seja você mesmo ou algum outro ser. Essa é a melhor forma de você discernir as nossas orientações. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui, porque só de vocês estarem aqui, hoje pelo menos ficaram mais acordados. No último dia que eu vim, todos dormiram, foi incrível. E depois a médium ainda falou comigo, Helena, você fez todos dormirem. Eu não sabia o que falar, o que eu iria falar. Eu falei, eu não sei. Acho que eles não se adaptaram muito com a minha energia, ou então relaxou muito a vida dele, a energia. Mas foi bom, vocês me fizeram sorrir. Aliás, eu fico incrível, eu acho incrível que todas as fotos minhas que tem nessa internet são carrancudas, bravas, como se eu fosse assim. Mas eu nunca me vi dessa forma. Nunca me vi. Pelo contrário, eu apresentava muito aquela face carrancuda. Eu penso que era por causa das dificuldades, das perseguições e de tudo. E eu queria mostrar para os outros que eu era brava, que eu era concentrada. Foi muito melhor quando eu passei para o lado de cá. Agora, pelo menos, eu posso sorrir. E não tenho mais ninguém pegando no meu pé. É muito ruim quando você traz uma mensagem nova e as pessoas não aceitam e você sabe que você tem que deixar aquela mensagem. E a liberdade que nós estamos vivendo hoje tem um valor tão grande, tão inestimável, que vocês precisariam agradecer a cada segundo por tudo isso que está acontecendo. E tudo isso que está acontecendo é graças ao movimento de vocês. As orações, os pedidos para que a paz chegasse ao mundo, para que a felicidade chegasse, para que acabasse as guerras, as meditações coletivas e todo o trabalho dos emissários da luz. Parabéns, vocês fazem parte disso. Somos um. E eu preciso falar isso para vocês. Estamos todos felizes com as negociações, com a paz começando a se instalar, com a retirada dessa massa trevosa que estava dominando e dominaram por milênios. É hora de renovação. Nós vivemos para ver isso. O céu está em festa, mas continuamos atentos. E nós já sentimos o perfume do reino do nosso Pai se materializando em Gaia, em Chan, seja qual for o nome, como fala Santo Agostinho, não importa. A mensagem dele foi muito maravilhosa. Assim como a do apóstolo João. Eu peço que vocês vejam o vídeo. A gente tem que multiplicar. Compartilhem. Não fiquem questionando. Vou mandar para essa pessoa. O que essa pessoa vai falar? Não. Mande. No momento certo, a pessoa vai abrir, vai olhar. Quem tem que questionar não é você.
São eles. Compartilhem. O mundo precisa ouvir isso. Tem muitas pessoas hoje que precisam do amparo e precisam desse toque físico para ver que é real, que é verdade, que o véu caiu. Muitas pessoas que estão aí descobrindo que não precisam de igreja para se conectar com o céu. Precisamos multiplicar. E é por isso que eu peço para vocês, compartilhem, deem um joinha. Aprendemos isso, de tanto falarmos, né? E assistir também. Eu quero agora fazer uma oração por essas lindas almas, futuras almas que estão aqui, felizes, porque o céu está feliz. Nós estamos muito felizes com todos os avanços. E sabemos que cada desafio que vocês estão vivendo vai passar. Tudo isso vai passar. O que importa é a sua evolução. Coloquem isso na mente de vocês. Quando vocês estiverem num desafio, entendam. O que importa é a minha evolução. Façam aquelas perguntas que Santo Agostinho colocou para vocês. Paulo é ótimo nisso. Façam esse exercício, é muito bom. Coloquem em prática. Vai ajudá-los muito a centrar os seus dias, a melhorar a sua presença na sua vida. Sejam presentes no hoje. Não façam as coisas com pensamento longe, não. Como o arcanjo Miguel ensina, se você vai tomar um café, concentre-se, esteja ali naquele café. Se você vai comer, concentre na sua comida, sinta o gosto, sinta o sabor, sejam gratos. Estar aqui desse lado, quando a gente passa para cá, perde tudo isso que tem a ver com o corpo. Não sentimos mais gosto. Isso, senhor Lisandro. Não sentimos mais gosto. Então, aproveitem. Aproveitem. Cada minuto, cada segundo. Porque tudo está para mudar. E estamos muito felizes e gratos por isso. É hora mesmo de mudar. A mudança de todos. Todos somos um. A mudança de vocês é a nossa mudança. Nossa mudança é a mudança de vocês. Sananda está muito feliz. Ele estando feliz, todos nós estamos felizes. O Pai está feliz. Todos nós estamos felizes. Sintam essa felicidade. Ancorem. Façam coisas que vocês gostam. Se deem um presente. Se deem algo que vocês gostam. Se presenteiem. Valorizem o hoje. É um presente que o Pai dá a cada dia. E que assim seja. Vamos fazer uma oração. A oração é a arma mais poderosa contra tudo que possa impedir sua evolução. Lembre-se disso. E hoje, Pai amado, Pai querido, grande, todo que está em tudo. Estamos aqui mais uma vez neste Evangelho para glorificar o seu nome, a sua presença e o seu amor eterno por nós. O céu está em festa pelo avanço de todos os seres no planeta.
Gratidão, Pai amado, por cada vida que habita em Chã. Gratidão por todos os recursos que o Senhor traz para todos, para que possam estar presentes. Gratidão por todos os avanços que estão por vir. Gratidão porque a fome vai acabar. O medo, o sofrimento, a tristeza, a solidão, os enganos e a ilusão. Gratidão pela sua inestimável presença em cada ser vivente. Pois todos somos um contigo, meu Pai. E a sua presença reina em cada ser, independente de crença, independente, Senhor, do caminho que esteja percorrendo. O Senhor acompanha cada ser de dentro para fora. Jamais esteve separado de nós, como por tantos milênios colocaram nas mentes. Nunca houve separação. Nunca houve distanciamento. Sofríamos sem precisar sofrer. Estávamos tristes sem precisar ter tristezas. Tudo por falta do conhecimento da verdade que liberta. Mas hoje, Pai amado, hoje, Pai querido, não existe mais véu, não existe mais engano. Estamos aqui para comprovar tudo isso e para mostrar para todos a verdade, a felicidade, a luz que ilumina de dentro para fora. A luz que habita em cada ser. A ti, Pai amado, que habita o ser, toda honra e toda glória. Aleluia e gratidão ao nosso Mestre Jesus, o ancorador da luz no planeta, o ancorador da luz em cada ser vivente neste planeta. Gratidão pela vida, pela força e pelo amparo em todos os períodos pelos quais passamos para chegarmos a este momento de evolução, de crescimento, de harmonia e de paz transmutada através de cada ser aqui presente e de cada ser presente no planeta. Abençoadas sejam as almas e futuras almas que virão para concretizar a regeneração no planeta. Abençoado seja o caminho que todos estamos percorrendo para ti,
para que teu reino ancore neste planeta de uma vez por todas, e haja paz, e haja amor, e haja manifestação da luz em todos os cantos e recantos onde ela ainda não está presente, que haja luz. Gratidão ao nosso Sol central, que está emanando as partículas divinas para todos os seres em todas as galáxias. Gratidão pela união de todos os seres da luz, pela vida, pela força e pela existência da paz e do amor, ancorados, Senhor, em Chan. Que haja a regeneração vinda do interior de cada um, em cada célula, em cada átomo, em cada quantum. E se manifeste, Pai, em toda a materialidade, em toda a espiritualidade, em todos os corpos de todos os seres. E que assim seja para sempre, porque assim é a sua vontade que prevalecerá sobre todas as artimanhas, sobre todos os seres, teus filhos, nossos irmãos. E que assim seja. Gratidão, gente. Ai. Só rindo mesmo. Vamos fazer o nosso brinde. A saúde, a felicidade. E é tudo isso que a gente está vivendo juntos. Isso é maravilhoso, não é? Meu Deus, gratidão. É a única coisa que a gente pode falar, né, Lícia? Gratidão. Vocês tenham um excelente final de semana. E até segunda-feira para mais aprendizado. Amo vocês. Sejam amor. Sejam, porque nós somos.